Graça, boa noite. Comunidade da igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Já que nós estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Oh, glória. Louvado seja o nome do Altíssimo. Santo e poderoso. Timóteo, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Santo e maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Santo. Aqui. Glória a Deus. Amém. Capítulo 1. 16, versículo 16. Capítulo 1, a partir do 16. Mas, todos abriram, quem abriu diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Coloque sua mão sobre a Bíblia. Querido Santo e Eterno Deus, Senhor meu Pai, Meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, a partir desse momento, nos colocamos na tua presença e sob a sua sim, bênção. querido. Que a partir de Obrigada, agora, papai. Pai, fale somente o teu Espírito. Que o homem inexista, que todas as minhas vontades sejam suprimidas, Pai, pelo teu Espírito, para que haja entendimento nos corações de todos aqueles que estão aqui sob a sua destra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Glória pode a se sentar. Deus. Agradecer ao nosso pastor Cláudio. O pastor Cláudio, conheci ele está com 5, 6 anos mais, né? Foi em 2015, 10 anos. E quando eu conheci ele não era pastor ainda, né? Era uma luta. Daí eu falei para o meu filho, eu conheci o Ken Rivers, ele parece aquele menino do filme lá, é o John Wick, o John Wick. E é super gente boa. No final nós acabamos nos afinando, eu convidei ele para vir para a capelania, para a convenção, o qual eu sou bispo, sou mãe azul pelo Comitê Mundial da Paz, embaixador da paz pelo mesmo comitê, sou tenente-coronel da Dixie Corps, que é a capelania militarizada, e sou da CGRDLB, vice-presidente da CGRDLB, subcomandante no Brasil da Dixie. Daí convidei o Cláudio, para ser capelão, ele e sua esposa. E o dia da unção do Cláudio pastor foi numa convenção, uma reunião de convenção nossa lá em Antolina. A Caio Branco, isso, né? E daí ele desceu, foi daqui lá, só para ser consagrado. Fechei, 2, 3 carros. Né? De lá para cá a gente tem acompanhado o trabalho dele, uma pessoa íntegra, uma pessoa firme na palavra, uma pessoa idônea, porque estar atrás do púlpito, para quem é pregador, daqui para cá é a parte mais solitária que tem. Aqui você recebe tudo e todos, e você não passa nada. É você e Deus, e recebe toda a carga de todo o povo. Só que nós não queremos méritos, não queremos nada. Eu digo assim, eu não quero mérito, eu não quero nome, eu não quero título. Para a capelania você até precisa, porque se você não tiver, você não entra. Você vai chegar no hospital, se você não tiver o jaleco, não tiver fardado, você não entra e fim, não entra mais. Ah, mas eu sou pastor, tudo bem, tem credencial? Tem credencial. O senhor é capelão? Não. Então o senhor vai ter que aguardar mais um pouco. Né? Tivemos uma experiência muito ruim lá no hospital do Rocio. Estava eu e a bispa, chegamos lá para fazer uma visita. E tinha um pastor que tinha se acidentado em Paranaguá, uma denominação bem grande em Curitiba. Aliás, no mundo, eles são muito grandes. E não podiam entrar. O pastor Antônio estava lá, eu conheço ele. Daí a hora que ele me viu, ele falou, nossa, ajuda a gente a entrar. Eu fui lá na direção do hospital, me apresentei, falei, olha, eu sou capelão. Mostrei minha credencial. Ele falou, bom, se o senhor garantir ele pode entrar. Não, pode deixar entrar. Ele pode entrar e fazer. Então,
O homem quer títulos, o homem quer papel. Deus não. Deus quer tua sinceridade diante dele. Deus quer que você conduza o rebanho dele. Deus quer que você seja íntegro diante dele. Se assim não for, não tem problema. Você vai se tornar apenas um funcionário dele. E na hora que tiver chegado lá, você vai chegar e vai dizer assim: olha, eu expulsei demônio no seu nome. Eu fiz milagre no seu nome. O povo foi abençoado no seu nome. Ele vai dizer: tá, e você ganhou para fazer isso. Você também cobrou no meu nome. Você foi pago no meu nome. Então, você era apenas um funcionário. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E estamos vivendo agora, para vocês terem uma ideia, pastor, a coisa começou a mudar. Eu comecei a fazer alguns estudos, e olha, a nossa Bíblia é feita de duas partes: Velho Testamento, Novo Testamento. Eu sempre criei que o Velho Testamento começava lá em Gênesis e terminava em Malaquias. Não termina. Ele começa em Gênesis e ele termina lá em João. As promessas que toda daquela da lei, ela cumpre-se em João. Lucas, Marcos, João, cumpre-se. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Por que ninguém prega Paulo? Por que ninguém fala de Paulo? Porque é diferente. Quando você chega na dispensação da graça de Jesus Cristo, tudo ele já fez na cruz. Tudo. Não sobrou sacrifício para nós fazer. A partir do momento que eu faço sacrifício, eu volto para a lei. Eu comecei a entender isso agora há pouco tempo. Eu falei: nossa, mas peraí. Havia um conflito. Eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu fiz pós e não adiantou. Não passa, eles não falam nada disso. Fiz a geologia, fiz tudo. E continuo estudando. E não passa. Você chega lá, eles vão falar de lei, mas eu não vou saber por quê. Aí eu cheguei na Inquisição, fui até a Inquisição da Igreja Católica. Foi a que mais matou gente no mundo. Mais que até a Segunda Guerra. Sabe por quê? Por causa disso daqui. O que Saulo fazia, Saulo de Tarso fazia, a Igreja Católica veio fazendo em dobro. Você começava a falar de Cristo, eles isolavam o pregador, acusavam ele de herege, prendia você na hora, e mandava alguém na tua casa colocar alguma coisa lá para acusar você de demônio, te queimava em praça pública. Não foi um, nem dois, ou nem três, não. Maioria dos cristãos. Os cristãos, eles eram acusados, levavam para o Coliseu, eram comidos por leões. Você não podia estar sobre a destra de Cristo de forma nenhuma. Você tinha que ser judeu, você tinha que ser hebreu e falar da lei de Moisés. Passou da lei de Moisés, você estava crucificado. Só que de lá para cá, os nossos pregadores fizeram a mesma coisa. Nós continuamos trazendo a lei e ninguém fala da salvação de Cristo. Horas. Por que Deus mandou o filho dele então? Para quê? Eu sei que o que eu estou falando aqui vai chocar. E vou dizer um negócio para vocês. Eu fazia 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40 pregações. Quando eu comecei a falar da graça, quantas pregações eu faço hoje? Essa é a primeira, depois de 4, 5 meses, né? Sim. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, até Paulo foi degolado por causa da graça. Arrancaram o pescoço dele. E Paulo discutiu com Pedro. Falou: Pedro, você é o apóstolo do circunciso. Eu sou do incircunciso. Você recebeu todo o evangelho e toda a palavra, andando e tendo junto com Jesus Cristo. Eu recebi através de revelação, quando eu subi ao terceiro céu. Então tudo que você faz da parte da lei, quando você está conosco,
Você fala da salvação e você fala da graça. Quando sai dali, você passa a falar da lei de volta de Moisés. Mas mesmo assim eu não entendia. Falei, mas gente, mas vou pesquisar. Até que eu descobri que Jeremias, estou falando do Velho Testamento, hein? Jeremias 7:22. Pode procurar que está lá na Bíblia. Deus falou assim para Jeremias, diga ao povo que Judá já tinha brigado, já tinha separado com Israel, estava o maior conflito. Falou, fale o seguinte para o povo, Jeremias. Diga ao povo que eu não falei para Moisés fazer quando eu tirei os antepassados de vocês do Egito. Eu não falei para Moisés fazer sacrifício e nem fazer holocausto. Nunca me pregaram isso. Eu estudei toda a Bíblia e passaram por cima. Porque quando você estuda a Bíblia e você vem de uma batida, você passa, parece que passa despercebido. Parece que você está dormindo até que a tua mente acorda. Eu não falei para Moisés fazer isso. Aí eu comecei, opa, peraí. Então por que ele fez? Ah, tá. Moisés, ele era um monarca. Moisés era um príncipe do Egito. Moisés, ele era o dono, o senhor das leis do Egito. Moisés tinha todos aqueles ídolos o qual eles sacrificavam, o qual eles rendiam tributos. E para ele foi fácil adaptar. Opa, eles matam um bode, matam isso, matam aquilo, então os nossos podem fazer com o carneiro. Mas Deus não falou para ele fazer isso. Eu falei o seguinte para o povo, para Moisés, diga ao povo tão somente ouvir a minha voz. Pode ler, está escrito, eu estou falando de Bíblia. Está escrito? Está escrito exatamente o que eu estou falando? É isso mesmo? Diga ao povo tão somente ouvir a minha voz. Ótimo. Então, falei, mas mesmo assim, então Deus não mandou Moisés fazer isso? Fazer holocausto? Deus não mandou fazer holocausto. Deus não mandou fazer sacrifício. Ninguém fazer sacrifício, porque Deus, Ele não se alegra do sacrifício de ninguém. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E onde é que eu vou saber a confirmação disso? João 5,45. Pode procurar lá. Jesus disse, eu, porém, contudo, não vos acuso diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Pode ler, está escrito. João 5,45. Eu não vos acuso diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Por que Moisés acusava diante do Pai? Porque ele criou 613 leis. Era difícil de seguir uma. Imagina 613 leis. Foi Moisés que criou. Mas eu sei por que Moisés criou 613 leis. Ele tinha 2 milhões de pessoas nas costas dele. Ele tinha que ter uma diretriz, porque senão viraria bagunça. Está escrito o que eu falei para você? Eu, porém, contudo, não vos acuso diante do Pai. É isso? Aí nós vamos lá em Timóteo, ele diz assim, lá em Timóteo 1,16. Mas por isso, obtive misericórdia, para que, primeiro em mim, isso é Paulo dizendo em carta ao Timóteo, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo, dos quais vinham de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno e imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate. Veja, ele era um homem acima da lei, ele era seguidor da lei. Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, apóstolo Paulo, um homem seguidor das leis. Ele seguia fielmente as leis de Deus. As leis de Moisés, as leis mosaicas. Você não seguia a lei, você morria. Qualquer cristão aqui nosso já estava morto. Nós não viveríamos 2 dias na lei deles. Nós não viveríamos. Começando pelas unhas, pintou a unha, você morreu. Você desrespeitou teu pai, você era apedrejado fora do acampamento. Tinha as coisas assim que eram hediondas, eles eram bem rígidos na lei.
principalmente para as mulheres. Os homens não podiam quase nada, e as mulheres nada. Era no cabresto. Mesmo assim, eles se desviavam para um lado e para o outro e adorar ídolos. E uma coisa que eles abominavam era adorar ídolos. Não podia adorar ídolos de forma nenhuma. Então, Paulo, quando ele veio nessa batida, né, mostrando que a graça, você vive pela graça e não pela lei. A graça, ela suprimiu a lei. A lei vai, se você pegar, vamos lá, Lucas 16. O que diz Lucas 16? 16 diz assim: profetas e lei vai até João. Profetas e lei vai até João. Então tá, a lei e a profecia foi até João. Aí eu passei a entender, peraí, tá certo? Quando eu nasci, eu já ouvi dizer que Jesus tinha vindo ao mundo, que ele tinha morrido, que ele tinha ressuscitado para salvar a minha vida. Quem tinha que estar no madeiro lá, sendo crucificado, era eu. Quem tinha que apanhar, era eu. Quem tinha que ficar com fome 3, 4 dias, era eu. Quem tinha que passar todo aquele suplício, era eu. Mas Jesus veio justamente para que eu não pagasse aquilo. Tipo assim, eu cometi o ato, mas ele está no meu lugar dizendo: não, eu vou assumir a conta. Você vai descontar em mim, porque eu quero pagar a conta dele, do mundo todo. Aí disseram: você vai pagar com todo o teu sangue. Tá bom, vou pagar. E ele pagou com todo o sangue. Sacrifício de sangue. Ele pagou com sangue. Então por que eu tenho que continuar fazendo sacrifício? Cada sacrifício que eu faço, eu quero dizer que o que Jesus fez não valeu nada. Não é isso? Tem que ser isso. Agora tá, se eu nasci na graça, a graça me alcançou, por que eu vou viver na lei? Eu não sou hebreu, eu não sou egípcio, eu não sou israelita. Se eu volto para a lei, eu caio da graça. Agora, são poucos escolhidos. São poucos os que entendem a graça. Porque continuamos pregando a lei. Nós aprendemos desde pequeno a lei, só nos passaram a lei. Ninguém disse para mim que eu tinha que viver na graça. Mas, ora, a lei foi até aquele século, até onde eles viviam. Ela parou em João, está escrito. Está escrito. Lucas 16. Profecias e lei até João. Enfim, as demais coisas continuaram sim. Então, Atos dos Apóstolos começa o Novo Testamento. E aonde nós fomos alcançados? Agora que veio. Só passou a existir para nós, porque até então não existia nenhuma profecia para nós, até porque na época nem isso daqui tinha sido descoberto ainda. Brasil não existia, não tinha nada para nós. Não tinha nada para nós. Não existia lei, nós não somos alcançados pela lei deles. Nós só fomos alcançados porque nós somos os gentios. Quando se rasgou o véu, quando Jesus ressuscitou, rasgou-se o véu, abriu-se o leque para todas as nações do mundo, nós fomos alcançados como gentios. Amém? Nós somos alcançados assim. Até então, pastor, não tinha profecia, não existia nada para nós. Era só para o povo de Israel. Era só para o povo hebreu. E para aquele povo que morava nas adjacências de Israel, que moravam próximo e que seguiam o mesmo Deus, que abandonaram as crenças antigas e que serviam com Israel. Nós nem conhecíamos Israel, nós nem sabíamos quem era eles, nós nem morávamos perto. Como é que nós vamos ser alcançados? Não existia promessa para nós. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Esse é Timóteo, mas nós vamos lá em Atos. Atos 17 e 24. Vamos lá. Eu estou junto com vocês, estou procurando junto com vocês, justamente para vocês verem que Atos dos Apóstolos 17. Opa, botei Timóteo por quê?
É Atos, meu filho. Lá no início do Atos dos Apóstolos 17 e 24. Amém? Amém. Atos 17 e 24. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem é adorado por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites de sua habitação. O que quer dizer? Ele criou tudo isso daqui, inclusive nós, e tudo que ele fez aqui, para mim e para você, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele tinha feito todas as nações, inclusive sabia que hoje nós estaríamos aqui, estaríamos falando exatamente isso. Ele fez tudo antes da fundação do mundo. Eles viveriam na lei, nós viveríamos já na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é que vem a chapuletada. Eu vou falar uma coisa aqui que vão ficar esclarecido. Você é alcançado pelo sangue do Cordeiro, você é remido no sangue do Cordeiro, e uma das qualidades únicas do Espírito Consolador, o qual Jesus disse: eu vou, eis que sube desde o Espírito Consolador, é a salvação. Então você não perde salvação. Ah, você vai perder a salvação? Não perde. Existe consequência de atos, mas salvação você não perde. Uma vez salvo, você é salvo. Agora, a não ser que você vire as costas. Diga: não quero mais, não quero saber desse Deus, eu estou saindo fora, para mim chega. Você está abandonando ele, é diferente. Mas salvação você não perde. Você é filho, e filho não se perde. Filho você educa, você corrige, mas jamais você vai pegar seu filho e vai dizer: olha, você não é mais meu filho, eu estou deserdando você. A não ser que ele vire as costas e diz: eu estou indo embora e você não quer mais voltar para essa casa. Aí vocês vão fazer o quê? E mesmo assim, quando ele vira de volta e diz: pai, pelo amor de Deus, me receba, você pode até ficar relutante, mas você acaba recebendo ele, porque ele não deixa de ser teu filho nunca. Então, salvação você não perde. Agora veja, isso que eu estou falando para você, é eu que estou falando. Bispo Léo, meu entendimento. Pode ser que o que eu entenda hoje haja revelação amanhã e eu mude. Aconteceu com Paulo. Paulo circuncidou Timóteo. Depois ele disse que não precisaria ser circunciso. Mas você me circuncidou, né? Lá quando nós estávamos presos, ele disse: antes da revelação. Hoje eu sei que nós não precisamos ser circuncisos, porque a nossa circuncisão acontece no coração quando nós aceitamos Jesus. O nosso maior batismo é o batismo de sangue na cruz, quando Jesus foi crucificado. Quando você batiza, você morre, né? Daí a pouco você ressuscita com ele, você morre e ressuscita com ele. E a tua circuncisão é dentro do teu coração. Você não precisa mais se cortar em lugar nenhum. Ora, se você não precisa fazer circuncisão, se você não precisa fazer, né? Gente, então você não precisa usar a lei. E outra, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sério. Tem lugares aí que eles falam tanto da lei que deveria se usar a lei também, apedrejar. Não é lei? Vamos apedrejar, porque a maioria que eu conheço, pelo menos, eles estão imbuídos e engalgados em um só propósito: em achacar o povo. É toalhinha não sei do que, travesseiro não sei do que, corredor não sei da onde, fogueira não sei das quantas, tudo para tirar um dinheiro. Irmão, você está aqui, ó. Você me dá R$1.000 aí, você vai receber uma benção. Quer uma benção? R$1.000. Você, ó, ontem eu estava vendo, nós estávamos ouvindo um pastor famoso e falar, disse assim:
Na minha igreja, eu não tive ainda uma doação de 1 milhão. Mais de 500 mil eu já tive. E aqui, nós temos pessoal aqui que tem potencial para isso. Ótimo. É só dinheiro que você quer? Tá bom. Qual que é o preço que você vai pagar? Agora não pensem que você vai pagar para ter bênção e depois você vai chegar e dizer, Senhor, e você não. Você foi buscar, você vai pagar a bênção. Porque quando você vai na igreja pagar para receber bênção, você não vai buscar a esse Deus que nós servimos. Você vai buscar a Mamon. Você vai buscar outro Deus, não o Deus que nós servimos. E o Deus que diz é Deus, Deus, porque Deus é título. Nome de Deus é outra coisa. Deus é título. Yahweh é o nome dele. Agora, é a mesma coisa se você é advogado João Pedro. Ele serve a um Deus. Não é o nosso Deus. Não é. Ele serve ao Deus do dinheiro. Serve ao Deus da prosperidade. O Deus deles que só faz milagre. Milagre, principalmente de prosperidade. Engraçado que a cura que eles recebem, volte e meia você vê a pessoa morrendo da mesma coisa. É momentânea, é passageira. E o nosso Deus aqui não. Ele cura primeiro a tua alma, depois o teu corpo, depois a tua vida, depois as tuas finanças. E nunca mais você vai precisar pedir milagre e pagar para ninguém. Não se deixe enganar. Nosso Deus não se deixa enganar. Você não precisa pagar nada para você receber. É graça. Graça. Você só precisa agradecer. Porque tudo ele já fez na cruz do Calvário. Ele já fez. Ele já morreu. Ele já pagou o preço dele de sangue. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Eu não preciso. Ontem a nossa capelania estava cheia, não estava? E nós temos, faz mais ou menos 2 anos que nós estamos falando da graça. E toda quarta-feira você chega lá e está lotado. Por quê? Porque estamos entendendo que a graça de Jesus Cristo é muito maior do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Porque todos os sacrifícios humanos que nós podemos fazer não chega nem aos pés do sacrifício celestial que ele fez por nós. Moveu-se o céu e moveu-se a terra. Vocês sabem por que isso aconteceu? Diz que no dia da crucificação, a terra tremeu, se abriu. Corpos levantaram e andaram. Vocês sabem por que isso aconteceu? Porque uma vida é incomensurável para Deus. Uma vida não tem nada que possa apagar uma vida diante de Deus. Ele move céus e terra pela sua vida. Você só tem que entender. Agora, é você que decide. Não é ele. Você tem que aceitar Jesus Cristo. Gente, quanta pretensão. Eu tenho que aceitar Jesus? Não. É ele que nos aceita. Quem sou eu? Eu sou só um ser humano. Jesus é um ser celestial. Jesus é um ser eterno. Deus é o Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo. Eu tenho que aceitar? Não, eu tenho que aceitar o Senhor. Eu que aceito. Não. Ele nos aceita. Ele nos escolhe. E você só está aqui hoje porque você foi escolhido para estar aqui. Porque é o Espírito que determina aonde você vai e aonde você não vai. E se ele não quiser que você não venha, ele não vem. E outra coisa, o demônio pôs mal. O demônio não põe mal em ninguém. É Deus, ele é acima de todas as coisas do bem e do mal. Ele permite, ele põe mal, ele tira mal, é ele que faz. Só Deus faz as coisas, ninguém mais. É só ele tem esse direito, só ele faz isso, porque ele é acima do bem e do mal. Uns vasos de honra, outros de desonra, e outros ele fecha nariz, fecha a boca, fecha olho, fecha tudo, para você não ouvir o evangelho, para ele não ter que salvar você. E ele faz isso. E tem horas que você está falando, parece que a pessoa está dormindo, já não está, pastor? Você fala, parece que ela não entende, já não estou isso? Ou ela se faz de desentendida, sai perto de você.
Não se preocupe com essa pessoa. Ela não é para salvação. Ela não é filha de Deus. Os filhos dão ouvido ao que você fala. Os filhos, ele ouve o que Deus fala. Porque, de certa forma, quando você fala, o teu espírito testifica com o espírito dele e o espírito de Deus. Está testificado, está dentro. Você está falando dentro daquela linha sonora de que Deus fala com ele na mesma linha. Ele vai entender o que você está dizendo. Os demais não vão entender. E esses que não entendam, não se preocupem. Não é com você. Eles vão ter que acertar a conta diretamente com o Pai. Vamos em Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos dar uma passadinha. Cadê meu... Sai daqui, meu negócio. Está aqui, achei de novo. Vocês terem uma ideia, Colossenses 2:9 diz assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Vocês entenderam? Entenderam a importância disso daqui de Colossenses? Gente, Jesus, ele é o poder pleno, ele é o poder máximo, e você está nele, e ele está em você. Ele habita em você, e você nele. 24 horas por dia, ele habita contigo. Você é igreja, vamos na igreja, não. Nós falamos errado. Vamos no templo, porque nós somos a igreja. A igreja somos nós. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja dele. O templo é físico. A igreja é você. Eu vou morar no céu. Não, você não vai morar no céu. Eu não vou morar no céu. Nenhum dos nós vamos morar no céu, pastor. Nós não vamos para o céu. Não entra carne e sangue no céu. Não entra. O que vai voltar para Deus, que é dele, é o Espírito. É o seu Espírito, o meu Espírito, o seu Espírito. O Espírito dele, de Deus, que são os filhos amados, em que ele diz: eu me comprazo, porque você é co-herdeiro com Cristo. Esse Espírito volta para ele. É dele. Aí os que não são dele, não vai voltar para ele, não é dele. Ele não dá conta do que não é dele. Ele não quer saber do que não é dele. E se você analisar depois as escrituras mais friamente, pegue a visão. Examine o que eu estou dizendo para vocês. Não precisa acreditar em mim, não. Vão lá e examinem o que eu estou falando. Examinem. Não, gente, examine a escritura. Não acredite em mim. Não coma na mão de homem. Não coma. Vá lá e examine. A partir de Atos dos Apóstolos, passa a examinar a Escritura e você vai ter a revelação. A mesma que eu tive, vocês vão ter. E quando você é revelado em Cristo, a coisa muda de tal forma que nada te abala e nada falta para você. Nada. Quando eu digo nada, nada. Nada versus nada. Pastor Cláudio, quantas vezes eu vim aqui? Inúmeras. Em outras igrejas, onde só tinha igreja, inúmeras vezes. Alguma vez o senhor me deu alguma quantia, cobrei alguma coisa para mim? Não. Nunca. Eu saía daqui com o bispo Saltino, nós íamos ao litoral, a Santa Catarina. Aonde nós vamos, nós nunca cobramos um centavo de ninguém. São Paulo, aonde nós viajamos um carro próprio. Muito pelo contrário, a gente ajuda. E uma vez por mês, todos os meses, faz muito tempo, há muito tempo, que nós ajudamos. Nós doamos. Nós não recebemos, nós damos, porque Cristo está conosco, tem nos levantado, tem nos alicerçado, tem nos mantido, tem nos colocado com cabeça, tem nos colocado de pé. Nós temos 470 igrejas. Todos os nossos pastores trabalham. Todos.
Se eu arrumei o ano passado, foi não, tá, mentira, estou mentindo, foi no início desse ano, mais ou menos em janeiro, fevereiro. Mito. Novembro do ano passado, né? Que a capelania de Massachusetts, nossa, levantaram lá 18 capelões em Massachusetts, nos Estados Unidos. Nós temos fé pública em 132 países e não cobramos um centavo de ninguém. Nós damos, nós não recebemos. Sabe por quê? Cristo é a nossa cabeça. Cristo é a nossa vida. Nós entendemos a graça. E quando você entende a graça, é de graça. Quando você dá de graça, você recebe de graça. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Não que você vá buscar aquilo, mas você recebe. Incrível, incrível, incrível. Tem problemas? Tem. Você passa situações difíceis. Há uns 5, 6 anos, mais 7, 8 anos atrás, né? Mais ou menos. Mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, nós tivemos algum problema lá em casa. Eu trabalhava com vendas naquela época. Não que eu não trabalho hoje, só que a venda que eu trabalho hoje é minha. Eu sou o chefe, proprietário, o dono, eu faço tudo. Aliás, nem sou nada, quem faz é Jesus, porque eu não tenho condições de fazer nada. Ele tem nos mantido. Mas naquela época eu trabalhava para terceiros, e chegou uma época que eu vou dizer para vocês, eu falo pessoal rico. Mas, gente, eu não vendia nem maconha para viciado rico, imagina. Sabe o que é você não vender droga para viciado rico? Era eu. Não conseguia vender nada para ninguém. Não conseguia vender. Daí só a esposa trabalhando, aguentando no osso, filho em faculdade, né? Carro para manter, água, luz, mantimento, e a coisa não fluía. Começamos a passar a ter necessidade. Um dia eu fui atender um cidadão, dono de um restaurante, eu conversando com ele. Eu vi ele tirando meia, 3 horas da tarde, falei, eles fazem essa comida aqui, cara, vai tudo fora. Falei, por quê? Joga fora. Ah, porque não dá para dar, se você der aí, depois dá problema, o pessoal vem aqui, tem que jogar tudo fora. Você tem alguém para levar? Falei, tem. Eu falei, claro que tem. Então vou dizer para vocês, comecei a trazer os piores dias da nossa vida, nós comemos em restaurantes. Primeiro, os piores dias da nossa vida, na minha casa, nós comemos durante 2 anos em restaurante, almoço e janta. De segunda a segunda, almoço e janta, comida de restaurante. E comidas boas. Era peru com bacon, era aquele yakisoba, frango xadrez. E passou a acontecer uma coisa incrível. Começamos a suprir com essa mesma alimentação que vinha do vizinho da direita, da esquerda, e mais um casal com 2 filhos que estavam passando necessidade de vir buscar comida porque não tinham o que comer. Ou seja, através da nossa vida, muitas pessoas foram abençoadas. E daí qual que era a diretriz? É o seguinte, Senhor, se o Senhor tem nos abençoado, o Senhor continua nos abençoando, nós continuamos abençoando o povo. Saímos daquela condição, 2 anos depois saímos de tudo. Hoje nós abençoamos, tem mais de 8 ou 9 anos que nós abençoamos o povo todo mês. Continuamos abençoando. Por quê? Porque a bênção que você recebe, quando você distribui a bênção, você meio que abre um leque para ser mais abençoado. O que Deus faz? Você tem essa igreja, você cuida bem dela, desse patrimônio dele aqui, você cuida bem dele, ele vai te dar condições de você ter outra. Ah, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu cuido bem do meu filho, eu cuido bem da minha esposa, trato bem, você vai ter outro filho, são sadios, sem problema. Com Deus é assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Liberalidade, não é cobrança, é coração. Você não precisa cobrar o povo tem que ter a sua, dizer não, hoje eu preciso dar. E quanto mais você dá para Deus, mais você recebe. É liberalidade, não é cobrança.
Nem vamos falar de nada aqui, mas não é cobrança. Entendeu? Passe a viver e a usar e a usufruir a graça. De graça. Use o sacrifício de Jesus na cruz como exemplo. Você quer exemplo maior que esse? Não precisa. Então eu não preciso fazer sacrifício. Nenhum. Jesus já fez todos. Já. Amém? Chegamos ao término do nosso culto, gente. Sinceridade. Muito rápido. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza? Amém. Eu gostaria de estar orando por vocês agora, em agradecimento, pelo fato de vocês terem hoje um dia frio, né? E vindo aqui, de certa forma, da bonita igreja, né? A gente achou que não ia ter quase ninguém, olha aí que maravilha. Só veio quem era para estar mesmo, né? Aleluia. Querido Santo e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa noite memorável e maravilhosa, por todas essas palavras que o Senhor colocou na minha boca, Pai, por todos esses itens e pontos que o Senhor pontuou, e eu senti a sua presença falando comigo. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Obrigado, Senhor, por ter derramado da tua graça e da tua presença nesta noite. E por estar sempre derramando da tua graça e da tua presença. Continue nos abençoando e nos ajudando como o Senhor tem feito. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Estamos felizes porque eu e você estamos no melhor lugar. Estamos na casa do nosso Deus. Aonde aqui você tem a comunhão com os teus irmãos e vivemos em oração. Neste lugar temos liberdade para adorar ao nosso Deus. Graças a Deus. E já estamos encerrando aqui este culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai querido, Obrigada, querido. por esta mensagem. Te agradecemos, Pai querido, por esta reunião. Te agradecemos, Pai querido, por este dia, poder estar na tua casa, Pai. Nós ministramos uma bênção sobre a vida de cada um que veio. Nós estamos ministrando uma porção da tua parte espiritual, Pai, que venha de ti sobre a vida de cada um, preenchendo aquela necessidade de cada um, Senhor. Como naquela época o teu servo disse, não temos ouro e nem prata, mas nós estamos aqui declarando em nome de Jesus a bênção e a porção sobre a vida de cada um. Pai querido, nesta noite nós somos gratos a Ti. Venha, Senhor Jesus amado, nos despedir para que possamos ir para os nossos lares. Senhor meu Deus, cuida de cada um. Continua cuidando de cada um, Senhor. É o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus.